Se você está esperando pela nova geração de processadores Ryzen, nós temos a nova geração de processadores para desktops, para notebooks e até mesmo para data centers, para servidores e quem sabe até os Threadripper chegando por aí. Isso deve acontecer na CES, onde a AMD vai anunciar novos produtos e dentre os produtos que serão anunciados, nós teremos, obviamente, processadores com suporte à memória DDR5. Isso não é exatamente uma surpresa, como eu disse, já era esperado que os novos processadores da AMD, a nova geração, viesse com DDR5. A gente vai ter mais informações sobre isso através da fonte mais segura de informações, os vazamentos. E na verdade os Ryzen 6000 Rembrandt é quem dão as caras com memórias DDR5. O fato é que o que surgiu primeiro são rumores e resultados relacionados às APUs para notebooks. Pois é, as APUs para notebooks é quem vem na frente aí com os resultados para DDR5. A gente tem aqui uma situação bem curiosa. Na verdade, a próxima geração de APUs, ou não sei se a gente pode chamar de próxima geração, mas de fato é, apesar de ser um Plus, lembra dos Plus da Intel? Pois é, mais ou menos isso. A gente vai ter os Zen 3 Plus, que seria uma melhoria em relação à atual geração de processadores Ryzen para notebooks que usa a arquitetura Zen 3. Então a gente não teria uma nova iteração, não teria um Zen 4, mas nós teríamos melhorias mesmo assim. Uma das melhorias seria justamente o suporte a DDR5. Então a gente já tem aqui alguns resultados, na verdade já vazou o resultado de uma APU com 8 cores e 16 threads e com clock de até 4 GHz, que é mais ou menos o que a gente já vê nos notebooks com o 5800H. Então hoje a gente já tem um processador para notebook, uma APU bem capaz, que é o 5800H, tem as versões U também para notebooks, mas a gente teve aqui um vazamento relacionado até inclusive a um notebook da série Asus VivoBook, e o mais curioso é justamente trazer o suporte a DDR5. Pode ser DDR5 ou LP DDR5, e a gente inclusive conseguiu constatar aqui um ganho de desempenho, né? 4% mais desempenho. Não é muito animador, né? Pois é, não é muito animador. Mas calma lá, tem uma outra informação que você deve ter perdido. O fato é que nós estamos falando de uma APU, e diferente dos processadores da Intel, onde nós constatamos que existe praticamente o mesmo desempenho em aplicações e em games com DDR5, salvo algumas raras exceções, aqui nós estamos falando de uma APU. E novamente, deixa eu explicar para vocês, a gente tem o mesmo processador basicamente, como se fosse um 5800U com um pouquinho mais de desempenho. É importante lembrar que essa é uma amostra de engenharia, o que significa que o desempenho pode ser melhor ou pior no final, mas normalmente quando está nos primeiros passos, nas primeiras amostras, o desempenho é pior do que o que nós veremos nas versões finais. Isso porque eles vão rapidamente progredindo, né, para outros passos, para outras versões, e com isso vão aumentando também os clocks, trabalhando um pouco as tensões e tudo mais. Mas aqui a gente já tem uma coisa bem próxima do que a gente deve ter no final, pelo menos em relação a configurações. O clock deve aumentar, talvez deva ter uma modificação no TDP, o que também vai acabar variando em relação ao desempenho. Mas para a gente ter uma base aqui é interessante por conta de um outro motivo. Como eu disse, apesar de não ser Zen 4, nós temos uma APU com RDNA. Finalmente nós vamos ter RDNA, e os Rembrandt, que devem ser os Ryzen 6000, vão conseguir uma vantagem interessante em relação à geração atual. Claro, mudando também, saindo do bendito GCN, saindo das Vega. Que alívio. As Vega vão embora. Mas o interessante aqui é que, na verdade, a gente deve esperar um desempenho de APUs próximo a uma GTX 1650. Tá bom pra você? De repente uma APUzinha só com gráfico integrado próximo de uma GTX 1650. Claro que isso é próximo, porque pode variar. Tem algumas aplicações que vão ser mais dependentes de memória, e a gente ainda tá falando, mesmo que de uma LP DDR5, a gente tá falando de uma memória DDR, não de uma GDDR, que é o que os gráficos dedicados usam. Mas vai ser interessante a gente ver nesse cenário. Pela primeira vez, o DDR5 pode fazer uma real diferença. O que foi vazado aqui, pelo menos por enquanto, os resultados, a gente vê o clock de 4.800 MHz, ou 4.800 megatransfers por segundo na memória, o que é basicamente o clock base que a gente tem aqui. O que é o clock base do que nós temos nas memórias DDR5 nos Alder Lake. Então, o clock base, claro que você pode trabalhar com clocks mais altos. E aí que a coisa começa a ficar mais interessante. Aqui o notebook que vazou, ele estava rodando ali em uma resolução Quad HD 2560 por 1600, na verdade Quad HD Plus, porque não é 1440, é 1600, o que coloca numa situação bem interessante da gente ter notebooks com telas melhores e com uma APU capaz de empurrar esse desempenho.
Para notebooks é bem interessante, mas ainda que essa APU venha para desktop, é uma situação ainda mais interessante para quem não está podendo investir muito em placa de vídeo. Nós já vimos aqui na geração atual, ou na geração passada, por assim dizer, os Ryzen 5000 com gráficos integrados rodando com memórias DDR4 de clock bem elevados. E o resultado do ganho foi interessante. O problema é o preço. E a gente estava falando de uma Vega, não de uma RDNA 2, que é o que a gente vai ver agora nas novas APUs. Então, a gente sai do GCN, vai para a RDNA, já pula para a RDNA 2 e a gente deve ter um desempenho bem interessante. Mas eu tô curioso para ver como que vai ser o comportamento, principalmente com memória RAM. Se a gente vai conseguir fazer um overclock, afinal nós estamos falando de notebooks e assim como no desktop, as memórias, né, as placas-mãe vão mudar bastante, os módulos vão passar para as memórias, ou seja, a tensão vai ser controlada pela memória. E eu não sei se overclock de memória é uma coisa que a gente pode dizer que seria um ponto essencial para notebooks. As memórias normalmente são do clock base e elas não são voltadas tanto para overclock. Mas se a gente pensar para desktop, se a gente receber uma 4 cores, 8 threads, uma RDNA 2, suporte à memória DDR5, pode ser um combo interessante. Só tem um probleminha. Talvez memória DDR5 não esteja disponível, ou se estiver disponível vai estar com preço um pouco salgado, para a gente não dizer outra coisa. Então é claro que se a gente está falando de uma APU com gráficos integrados, onde normalmente o custo-benefício é o ponto central, mesmo para notebooks, afinal se você tiver um 5800U com um bom gráfico integrado, talvez você nem precise de uma GPU dedicada, o que vai baixar bastante o preço. Você consegue montar uma plataforma bem competitiva com a AMD, mas somente utilizando o DDR4. O DDR5 encareceu bastante. Esse é um ponto interessante para discussão também, afinal, resta saber se a AMD vai trazer o suporte simultâneo a DDR4 e DDR5, isso seria bem importante, uma vez que a própria Intel trouxe essa compatibilidade com as duas gerações de memória. A AMD nesse sentido vai sair um pouco de desvantagem, eles vão trazer um Zen 3 Plus para concorrer com os Alder Lake nos notebooks que a Intel já conseguiu dar um passo bem importante. Para desktops talvez seja o suficiente, mas a gente também pode ter o Zen 4 chegando bem próximo do lançamento do Zen 3 Plus, ou mesmo chegando junto. Mas a verdade é, memória DDR5 pode fazer diferença com gráficos integrados. Porém, eu estou realmente interessado no RDNA 2. Esse RDNA 2 que apareceu para notebooks, a gente espera que finalmente chegue para desktop e mesmo com DDR4, talvez a gente tenha um combo interessante. Imagine você, de repente, um Ryzen 3 6300 com 4 cores e 8 threads, mas com RDNA 2 integrado. E mesmo que você ainda continue com DDR4, imagina você com uma memória DDR4 4000, 4600, 4800 MHz. Eu sei, começa a ficar um pouco mais caro, mas provavelmente mesmo com clocks mais elevados, as DDR4 ainda vão ser mais baratas do que as DDR5. E se você estava preocupado em fazer upgrade de plataforma, já que supostamente a M4 deve falecer com os Ryzen 5000 e não ter suporte aos Zen 3 Plus ou Zen 4 com 6000 ou mesmo os Ryzen 7000, talvez isso mude no futuro, uma vez que eles podem ter suporte a DDR4, mas rumores apontam que a gente possa ter uma mudança também nos sockets, então talvez o M4 saia de cena, talvez o Zen 3 Plus venha para desktop, para M4, quem sabe, se não mudar nada, se não mudar estruturalmente no processador, ou de repente simplesmente o processador é um pouco maior e fisicamente ele precise dessa alteração, talvez ele precise de um AM5 e talvez, somente talvez, você precise trocar tudo para ter uma nova APU. Porra, pelo amor de Deus! O que vocês acham da nova geração de APUs? Será que vai ter um ganho em relação à geração atual? Mesmo utilizando DDR4, ou será que a gente vai ter que ir para DDR5 e gastar muito dinheiro? Será que até lá vai ter disponibilidade de memória? Será que você vai trocar toda a sua plataforma? Vai valer a pena sair da sua APU atual e trocar tudo para ir para uma APU da nova geração com a RDNA 2? Será que os Ryzen 6000 vão conseguir fazer frente aos Intel de 12ª geração? Deixa aí nos comentários. Aproveita para se inscrever no nosso canal no Unlock Gamer e ficar por dentro das novidades. E não se esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Ah, peguei vocês, né?